caminhando, narrando, acompanhando a história do rei Davi e sempre achando também grandes lições para aplicar à nossa vida, para edificar-nos, para que nós possamos também crescer na nossa convicção de fé e no desenvolvimento espiritual. O rei está fugindo e nós já vimos que além do seu pecado, além de suas atrocidades, o rei também tinha uma falha, um descuido dentro da gestão da sua família. O rei não conseguiu ser um bom pai. Ele investiu muito no seu reino. Foi um grande homem de Deus. Investiu até na sua devoção. Foi vitorioso em todas as guerras. Teve grande exército e foi campeão em todas as suas batalhas. Mas o rei não deu muito tempo à sua casa. Não geriu muito bem o seu maior patrimônio, o seu maior tesouro, seus filhos. Ele não teve paciência de lidar com eles. E aí então, entre já os outros que nós já vimos, entre a violência, o sexo dentro de casa, e agora o rei continua pagando. Como nós temos aprendido, tudo que o homem semear, ele colhe. E Deus prometeu ao rei naquele dia: você não vai morrer, mas o que você fez escondido, debaixo dos panos, você vai ser vítima da mesma coisa. Não escondido, vai ser público, vai sair no jornal, vai estar na Veja, vai ser alardeado pelos telhados. Todo mundo vai ficar sabendo. O rei fez as escusas, mas o rei será exposto publicamente. E aí então, quando Absalão conseguiu, depois de toda a paciência, como vimos semana passada, Absalão era vingativo, sagaz, e vingativo geralmente não tem pressa. Passou 3 anos em Jesur, passou mais 2 em Jerusalém, aí viu o rei e voltou para casa, passou mais 4 anos arquitetando um plano, organizando o exército, preparando uma armadilha para o rei. Ou seja, já temos aí quase 10 anos de Absalão cozinhando o galo, para dizer assim: eu vou fazer tudo do jeito que eu quero. E aí então ele chegou o momento da sua vingança. Ele se apossou de uma grande parte dos homens do exército e organizou uma demanda muito grande, e arrumou uma desculpa de um louvor, de uma adoração lá em Hebrom, e se autoproclamou o rei. Agora o rei, para não ter que enfrentá-lo numa guerra, e para não expor a sua própria cidade, Jerusalém, do seu coração, e principalmente sua família, a uma batalha sangrenta, ele preferiu então pegar tudo que tem, as suas preciosidades maiores, os seus homens mais valentes, suas mulheres, seus outros filhos, e fugiu chorando. Não só ele chorando, mas toda a cidade chorando, em prantos altos, desesperados. E ele então correu para não ser morto ou para não ter que matar o próprio filho. E aí então, na sequência de hoje, ele encontra um outro homem. Um homem que, no meio desse contexto todinho, depois nós vamos perceber isso com mais detalhe. O texto de hoje não deixa essa clareza ainda. Mas se existe uma coisa que todo homem está sujeito, todo rei, todo líder está sujeito, é se dar com aquelas pessoas que não são verdadeiras, que não são falsas. São pessoas ambiciosas. E aqui tem um homem chamado Ziba. Ele era ambicioso. Antes tinha servido ao rei Saul. E depois de muitos anos, quando Davi quis fazer justiça e bem à família de Saul, ele se lembrou que havia ainda o Mefibosete, que era coxo, que era filho de Jonatas, e foi buscar lá em Lodebar e trouxe ao rei. Mas depois nós vamos perceber, e aos poucos nós vamos percebendo, que ele não foi buscar para fazer bem a Mefibosete, muito menos para fazer bem o rei. Ele fez por si mesmo. Existe uma grande diferença entre eu servir, fazer boas coisas, mas fazer para mim, no meu interesse, ou fazer para Deus, no interesse do reino de Deus.
E Ziba trabalhava para ele próprio. E aí, então, quando ele achou-se naquela condição, ele então deu um jeito de despistar o seu senhor e foi ao encontro do rei. E ele levava servo de Mefibosete com 2 jumentos albardados, sobre ele 200 pães, 100 cachos de passas, frutas de verão e um odre de vinho. E o rei ficou impressionado. Para onde vai isso aí? Para que é? E ele foi distribuindo o jumento para servir na montaria, os pães para dar de comer a esses moços, o vinho para matar a sede no deserto. E o rei ficou intrigado. Ele dizia: e o Mefibosete, o filho do teu senhor? Ah, o senhor não sabe não? Ele ficou. Ele ficou interessado lá. Ele disse que agora ia ser a hora dele ser restaurado o seu reino. Iam devolver para ele o reino de seu pai. Isso era uma coisa bem incoerente. O rei vai perceber que não tem nada a ver, porque Mefibosete era coxo de ambos os pés, e ele não ia se arriscar a ficar com Absalão pensando no trono, porque Absalão não estava pensando em devolver o trono para Mefibosete. Absalão estava pensando nele também. Mas o rei caiu nessa conversa e disse então: olha, então daqui para frente, tudo que é de Mefibosete passa a ser teu. E isso agradou profundamente. Respondeu Ziba: eis que teu servo Ziba, eu me inclino e eu acho mercê diante do ti, meu rei, meu senhor. Ele sabia de alguma forma, se o rei sobreviver a essa batalha, se o rei não for definitivamente destruído pelo filho, eu terei uma grande chance. Se for, tudo bem, já estou perdido mesmo, mas pelo menos eu tenho uma chance agora. E Davi continuou então pagando as suas penalidades. E vejam só, entra um sujeito que é falso, com uma história mirabolante. Mas agora aparece outro. Ele está subindo pelo terreno de Baurim, e dali saiu um homem, que era da família de Saul, cujo nome era Simei. E esse Simei faz uma coisa absurda, porque Davi não está sozinho, tem um exército com ele. E depois você vai descobrir que os homens mais valentes estavam com Davi, à direita e à esquerda. Além de sua família, seus melhores súditos, os homens mais fiéis. E Davi ia caminhando, e esse Simei estava em cima da margem do monte, xingando e jogando pedra e amaldiçoando o rei com tudo que ele podia. Ele estava dizendo: miserável, desgraçado, bem feito para você, agora você vai pagar. Você é filho de Belial, você é sanguinário, você é assassino, você matou, usurpou o reino de Saul, e agora Deus te entregou na mão do teu filho, agora você vai pagar exatamente o que você merece, desgraçado, e pedra nele. Agora você imagine que Davi está passando por isso, ele é o rei, está passando por isso. E os seus soldados, e Abisai, que era sobrinho de Davi, era irmão de Joabe, e era um dos valentes. A gente, depois, dentro da jornada de Davi, você vai ver que o Abisai era um sujeito corajoso, valente, disposto, voraz, era o cara que topava toda parada. O Abisai diz: por que o rei permite que um cão morto como esse amaldiçoe o rei? Se o senhor me permitir, eu dou um passo lá e eu trago a cabeça dele agora. E não era difícil. Não só para Abisai, como qualquer outro. Se o rei dissesse assim: mata ele, estava morto. E o rei podia fazer isso. Porque era o rei, a vida das pessoas, né, estava na mão dele. Ele tinha autoridade para mandar matar. E os soldados do rei estavam ali com vontade de matar. Porque eles estavam indignados, porque estavam indo embora, eles estavam aborrecidos. E o pior de tudo, eles estavam vendo uma pessoa afrontar um rei que ele amava. O desejo, o ódio, a fome de cortar a cabeça daquele sujeito era uma coisa bem evidente. Mas o rei não deixou. E por que o rei não deixou? Quando alguém tentou, ele disse assim: Abisai pediu assim: por que amaldiçoaria esse cão morto o rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Mas o rei respondeu: que tenho convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar. Pois, se o Senhor mandou, se o Senhor colocou ele aqui para me amaldiçoar,
Por que alguém ia questionar isso e dizer, o que você está fazendo? Não. Então o rei se dirige a todos os servos, diz a Abisai a todos os servos, e diz assim, o meu próprio filho está querendo me matar. Que dirá esse aí que é filho de Benjamim? Ele era descendente de Saul. Ele tinha muito mais razões para ter ódio de mim do que meu filho. Meu filho não tinha razão para ter ódio de mim, mas quer me matar. O que o rei concluiu com isso? E o que quase sempre nós não temos esta capacidade. Por isso que eu digo para você que o rei nos ensina a crescer debaixo da crise, debaixo do fracasso, porque ele está fracassado. O rei nos ensina a se levantar. Porque ele fez uma avaliação muito rápida. Ele diz, olha, eu estou aqui passando por uma situação dessa que não tinha mais razão para isso. Por quê? Porque meu reino estava em paz. As guerras estão todas vencidas. O reino está todo controlado. Todas as terras vizinhas estão possuídas. Nós não temos falta de dinheiro. Está tudo rico. Nosso tesouro, o rei, está abarrotado de tesouro. Os exércitos do rei estão tudo em paz. De repente o meu filho se revolta contra mim e quer me matar. Eu tenho que fugir. Aí eu estou aqui no meio da rua e aparece um sujeito louco, porque que coragem ter um homem desse de enfrentar um exército inteiro com pedra na mão. Ele não tem uma arma, ele não tem condições, ele não tem um exército, ele não tem nada. Ele simplesmente diz assim, eu vou morrer, mas vou morrer xingando o rei e amaldiçoando o rei. E o que é que o rei conclui? Deus está colocando esse sujeito aí para me punir. E o rei chega a dizer isso. Deixa ele me amaldiçoar, porque foi Deus que ordenou. Foi Deus que mandou ele fazer isso. O rei sabia que tinha uma sentença a pagar. O rei sabia que tinha algo a prestar conta com Deus. E o rei sabia que não adiantava tentar revidar e tentar consertar as coisas. Tem alguma coisa que você pode até tentar minimizar, chorar, clamar, mas tem outras que você tem que dizer assim, tá aí, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Porque foi o que ele disse na hora do arrependimento. Faz o que o Senhor quiser comigo, mata, destrói, acaba com tudo. Faz da forma como o Senhor quer. E o Senhor diz, não, eu vou suscitar dentro da tua casa. O rei está vivendo isso. E ele está passando a humilhação. E ele diz assim, talvez o Senhor olhe para a minha aflição e me pague com bênção, com bem, essa maldição que ele me joga. O rei sabia de uma coisa. Irmão, tem coisa que a gente não sabe. Você vai ver na história de Davi muitas coisas assim. O sujeito está lá no crime, ele está errado, mas ele sabe de uma coisa. Ele fala assim, eu vou para os pés do Senhor, eu vou chorar, eu vou pedir perdão, eu vou clamar, eu vou buscar. E eu sei que Deus é misericordioso, Ele não vai aguentar, Ele vai me perdoar. E vai resolver meu problema, Ele não vai me matar, não vai me destruir, não vai fazer tal coisa. Eu sei que Deus é bom, misericordioso, eu vou clamar, Ele vai me abençoar e não me amaldiçoar. Porque eu vou me humilhar diante dEle. Ele sabia, aqui numa paráfrase seria o seguinte, Ele sabia o ponto fraco de Deus. E se Deus tem um ponto fraco, que não seria bem essa a forma de dizer, mas se Deus tem uma sensibilidade, é quando alguém é capaz de se humilhar diante dEle. Porque quando você se humilha diante dEle, Ele diz que um coração quebrantado e contrito, um coração que se derramou na frente dEle, não tem razão para não alcançar a misericórdia. E Davi conhecia esse Deus. E por isso Davi não revidou, por isso Davi não insistiu, por isso Davi não brigou contra, porque ele sabia que Deus estava tratando dele. E ele sabia que Deus poderia resolver isso mais na frente. E ele tinha a esperança de que, sendo humilde, aceitando tudo, o Senhor poderia pegar aquela maldição e transformar em bênção. Você sabe qual é o outro lado do ser humano que não faz como Davi fez? É que diante de uma situação dessa é muito mais fácil murmurar, reclamar, praguejar, botar a culpa no mundo inteiro e não assumir o pecado. É muito mais fácil numa situação dessa dizer assim, eu vou revidar porque eu sou errado, mas também não estou para isso, e tira a cabeça dele, mata aquele, faz isso, faz aquilo, porque eu sou o rei e não admito isso.
E você não precisa ir longe para ver isso. Você pode ver na história da Bíblia, na própria pessoa de Saul. Mas você pode ver na maioria dos homens humanos. Nós conhecemos vários deles no nosso mundo, de todos os contextos, que não são capazes de fazer o que Davi está fazendo aqui. Se curvando e dizendo: aceito que o Senhor faça o que Ele bem quiser, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. E eles prosseguiram pelo seu caminho, Davi e os seus homens. Mas Simei também prosseguiu ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando. Não foi aqui, parou no caminho, não foi uma coisa de um movimentozinho de esplanada do ministério que o cara fez um gritinho ali, não. Eles acompanharam na jornada. Ele foi junto, clamando e gritando e jogando pedra e amaldiçoando, até gastar todo o fôlego que ele tinha, toda a voz que ele tinha, e terra que ele achava pelo chão, e pedra que ele achava pelo chão. E foi durante todo longo período daquela jornada. E o rei não revidou. O rei não revidou. Porque o rei sabia que era a permissão de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa, você vai ver logo, que o fato de Deus permitir que algo aconteça não quer dizer que o Simei vai ficar impune. Não significa que ele vai ser cotado como um homem que fez o plano de Deus ser executado, porque ele foi usado por Deus para fazer isso, não. Deus permitiu que ele tivesse, essa ousadia e permitiu que o rei sofresse essa humilhação, mas Deus também não aprovou a sua ofensa ao seu ungido. Lá na frente você vai ver que Deus também vai tratar com ele, que a situação dele não vai ficar tão boa quanto está agora nesse momento. Agora ele está furioso e descarregando todo o ódio que tem para cima. Mas eles chegaram. E Absalão está lá, com os seus homens, e na frente do seu novo exército, e com ele o Aitofel. O Aitofel, aquele homem que nós falamos semana passada, ele fazia medo a Davi, porque ele era o sábio, ele era o conselheiro, e ele se apresentou também, e naquele momento se apresentou também o Hussai. O Hussai foi porque Davi pediu. Ele não era tão genial quanto Aitofel, mas ele era um homem sábio, e ele poderia alcançar essa graça lá diante de Absalão. E o rei disse assim: se você for comigo, você vai pesar a mim. Você fica aí e faz alguma coisa e peça algo, dá um jeito de desmanchar o conselho de Aitofel. Era uma tarefa difícil para o garoto. O garoto que eu estou dizendo, uma força de expressão, porque perto de Aitofel ele era quase nada. Mas fica aí, e quando tiver a oportunidade de falar, se apresenta, coloca-se à disposição do rei, demonstra fidelidade ao novo rei, e argumenta, faz qualquer coisa, e quando Aitofel tiver alguma chance, você dá um jeito de desmanchar o conselho dele, usando a sabedoria que Deus te der. E ele assim o fez. Se apresentou e disse: viva o rei. Mas Absalão logo achou estranho, disse assim: mas que fidelidade é essa que você tem ao seu amigo Davi? Por que você não foi com ele? E ele respondeu: ora, mas eu vou aqui numa paráfrase, eu trabalho para o rei, eu sirvo ao reino, não sirvo a Davi, eu não sirvo a pessoa de Davi, eu sirvo a corte, e de qualquer forma, ou hoje ou depois, eu iria servir o filho do rei, que é sucessor do rei por direito. Para onde eu iria mais? Eu estou aqui, e do jeitinho que eu fui com Davi, desse mesmo jeito serei contigo. Mas aqui tem uma outra coisa que nós temos para aprender. O Absalão pergunta para Aitofel, está lá no meio daquela bagunça toda, recomeçando um possível reinado. E aí então ele pergunta para Aitofel: e agora? Qual é a estratégia? O que devemos fazer? E Aitofel, que era um gênio, ele deu um conselho aqui, a meu ver, já foi o primeiro conselho de louco que ele deu. Mas
ele não podia fazer outra coisa, porque tinha que se cumprir a Escritura. E Deus disse para Davi: você ocultamente possuiu a mulher do teu irmão, mas a tua mulher, ou as tuas mulheres, serão possuídas publicamente. E aí o que houve com Davi, com Absalão? Ele pergunta: o que eu devo fazer? E o Aitofel diz assim: olha, Davi deixou aí 10 mulheres das suas concubinas. Possui todas as 10. Mas não assim as ocultas, não. Possui para todo Israel ficar sabendo. Eu já disse anteriormente que herdar a mulher do rei, que os reis que substituíam o trono, eles herdavam o harém também. Além de todas as riquezas e as glórias e tudo, eles herdavam também, eles passavam a ser o dono das mulheres. Então, possuir a mulher do rei significa: eu agora sou o rei. Mas, além de tudo, a Aitofel estava dizendo assim: tem mais um detalhe. Quando você fizer isso, você vai se tornar mais e mais inimigo do rei. E as pessoas que estão do teu lado e que te apoiam, quando souberem que você se tornou definitivamente odioso para com o rei, que o rei te odeia agora mais do que nunca, eles vão ficar do teu lado. Então, o que Aitofel queria com aquele plano? Ele queria, de uma vez por todas, cortar qualquer possibilidade de reconciliação de Absalão com Davi. Aitofel está ali servindo agora de mentor. Ele é o sujeito que está ali para concluir tudo, para que Davi não tenha a menor chance de retornar ao trono, que seja morto o mais rápido possível. E ele vai propor no próximo capítulo uma forma imediata de matar a Davi o mais rápido possível. Mas olha, Davi está recebendo a punição que Deus lhe prometeu. Mas Deus também não retirou de Davi a sua mão de misericórdia. E por isso Deus não permite que todas as coisas aconteçam conforme os inimigos querem. Mas o que está se cumprindo aqui é a palavra de Deus. Davi agora está sendo humilhado, porque todo Israel está vendo. Eles armaram uma tenda no meio do arraial e fizeram isso ao todo mundo assistindo. Todo mundo sabia que Absalão estava lá na tenda com as mulheres do rei, talvez uma após outra, até possuir todas as mulheres do rei, as 10 concubinas que lá ficaram. E todo o povo de Israel sabendo. E por certo se dizia: o rei está pagando o que fez. O rei está pagando pelo pecado. O rei está colhendo aquilo que plantou. O rei possuiu a mulher do seu próximo, matou o seu próximo. Mas agora as mulheres do rei estão sendo possuídas pelo próprio filho. Então o máximo da humilhação está acontecendo. E quem deu esse conselho? Aitofel. E olha o que o texto diz sobre Aitofel. É uma coisa muito difícil. O conselho de Aitofel, que ele dava naqueles dias, era considerado como a resposta de Deus. Porque era muito comum, em algum momento, foi preciso falar com Deus, e Davi fez isso várias vezes. E a gente só encontra isso, Davi fazendo por meio religioso mesmo. Chama o sacerdote, pega as 2 pedras, Urim e Tumim, pergunta para Deus: eu faço ou não faço, vou ou não vou, guerreio ou não guerreio, mato ou não mato. E o Senhor respondia ao rei, por meio da mensagem do sacerdote. Ou em outras situações, quem sabe, por meio da mensagem do profeta. Mas o rei também tinha um outro personagem, o sábio. O sujeito que tinha todas as possibilidades, tinha todas as estratégias. E aí então, não tem o sacerdote aqui agora, não tem o profeta, não tem nada, mas cadê o Aitofel? Está ali. Aitofel, o que a gente faz? O Aitofel daria uma resposta, e a resposta dele era considerada como assim: é isso que Deus está mandando fazer. Quando Absalão assumiu o trono, aqui nesse pequeno período, Absalão também assume da mesma maneira.
Davi tinha Aitofel como... Então você imagina o tanto que Absalão está feliz da vida. Porque eu estou aqui com o sujeito mais importante do meu pai, o cara que dava todos os conselhos para ele. Eu tenho aqui na mão a faca e o queijo. Não tenho por que temer. Está tudo na minha mão. E do jeitinho que era com Davi, agora ele está com o Absalão. E tanto para com Davi como para Absalão, a palavra de Aitofel era a palavra de Deus. E olha a palavra que ele está dizendo: possui as mulheres do teu pai. Afronta o teu pai de uma forma absurda. Parece que Aitofel realmente ficou louco. Parece que o desejo dele de se vingar por quanto havia sido indignado por conta de Batseba, ele tinha todo o desejo de se vingar do rei, porque esse conselho iria contra um sábio. Todos os princípios da Escritura Sagrada já dizia que isso não seria um bom caminho. O texto de honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, já foi morto, já foi destruído aqui. Por pior que fosse, porque você se lembra que Davi possuiu o reino de Saul e esperou pacientemente que Deus fizesse a justiça do jeito dele. E tendo todas as oportunidades de matar a Saul, ele não fez, dizendo assim: é ungido de Deus, eu não vou tocar, isso aí pertence a Deus e não a mim. Mas Absalão entrou completamente diferente. E ele tinha um sábio ensinando a fazer completamente errado. Talvez até ele tivesse mais vitória se não tivesse ido tão longe nas suas aberrações. Mas ele preferiu afrontar o pai e desonrá-lo. Aí eu digo para você: Davi merecia? Sim ou não? Sim, ele pecou para isso e Deus prometeu que faria isso. Davi estava sendo sentenciado por Deus? Deveria passar por aquilo? Sim. Então Absalão, de certa forma, está sendo um instrumento de Deus para executar o juízo sobre a vida de Davi, correto? Mas isso não deixa Absalão imune da sua justiça também. Isso não faz com que Absalão seja, vamos dizer assim, imunizado da culpa. Porque quando Judas traiu a Jesus, já estava escrito que ele trairia, não estava? Todo mundo sabia, Jesus sabia, a Bíblia já tinha contado que Judas seria o traidor. Mas Jesus disse assim: o Filho do Homem vai conforme está escrito a respeito dele. Tudo que está escrito vai acontecer. E aconteceu. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. O juízo, irmãos, é tanto para um quanto para outro. Ninguém escapa disso. E Absalão está cometendo um grandíssimo erro, aconselhado, ancorado pelo próprio sábio do reino. Ele está no momento da empolgação, ele está achando que tudo está valendo. A palavra de Aitofel está valendo tudo para ele. Mas às vezes os sábios também erram. E cometem absurdos como esse. De excitar um filho a desonrar o pai. Olha, na nossa cultura atualmente, existem também filhos que em alguns momentos são excitados a desonrar o pai. Por alguém que não gosta do pai, que não gosta de ninguém, começa e quer usar o filho para afrontá-lo. E o filho tem que se lembrar de uma coisa: honra teu pai e a tua mãe, e tudo te irá bem. Eu não quero saber se o pai é bêbado, se o pai é bandido, se o pai faz coisa certa ou se faz coisa errada. Honra teu pai e a tua mãe e tudo te irá bem. Nós vamos parar aqui. No próximo texto nós vamos seguir com o mesmo raciocínio, porque esse texto praticamente não encerra no capítulo 16, ele vai encerrar no 17. Nós veremos então isso aí. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, para todos sempre. Que todos digam amém. A paz do Senhor, meus irmãos.